Então, nessa ação penal 504-6512, continuidade do depoimento do Dr. Tarso Fernando Hertz Genro. Doutor, ouviu a pergunta do advogado, o doutor pode respondê-la. O ministro. Não tenho. Pode responder. Não tenho conhecimento em absoluto em qualquer ato que o presidente da República, o então presidente Lula, tenha cometido nesse sentido. A pergunta que eu iria fazer, o senhor já respondeu, quer dizer, como homem de partido, como eram financiadas as campanhas do PT, o senhor acabou de esclarecer isso na questão anterior. A denúncia também acusa o presidente Lula, e diz até que esses fatos estariam comprovados, essa é a tese da acusação, de que o presidente Lula, na distribuição de cargos, de direção, de secretarias, de empresas públicas, o fazia com o objetivo de arrecadação de propinas para obter vantagens indevidas para agentes políticos, partidos políticos, funcionários, empresários. A sua experiência no governo Lula registra fatos dessa natureza? O senhor conhece, conheceu, ouviu dizer? Não conheço fatos dessa natureza, e se em algum governo ocorreu, isto é uma relação de responsabilidade que se dá nas estruturas executivas e políticas que estão muito distantes de qualquer presidente da República. Também a denúncia afirma que os indicados para os cargos assumiam o compromisso de favores, no sentido de repasses de vantagens indevidas de centenas de milhões de reais. O senhor conhece alguém, evidentemente excluindo aí Renato Duque, Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco, que já estão... Conhece alguém que, enfim, temos aí delações deles? O senhor conhece alguém que assumiu esse compromisso nomeado pelo presidente Lula? O senhor pode indicar algum exemplo? Eu nem essas pessoas que o senhor mencionou eu conheci. Essas pessoas que estão incriminadas e presas, né, os nomes que eu mencionou. Eu não conheci essas pessoas. E não conheci nenhuma pessoa que fosse nomeada para cumprir essas funções. Se isso eventualmente ocorreu na negociação dos respectivos partidos com a sua base política regional, isso aí ocorre de uma maneira absolutamente segmentada e de responsabilidade das pessoas que o fazem. Mas eu não conheci nenhuma pessoa. Essas pessoas eu fui conhecer pelo noticiário, né? Paulo Roberto Costa e esse outro cidadão, Renato o nome que o senhor mencionou. O presidente Lula também é acusado de nomear diretores da Petrobras, e é o caso destes, Renato Duque, Paulo Roberto Costa, Nestor Severó, Jorge Zelada, com o interesse de arrecadação de propinas para o próprio Lula e para integrantes do PT, do PP, do PMDB. A pergunta é, a nomeação de diretores da Petrobras, por exemplo, segundo o seu conhecimento, é feita pelo presidente da República, ou pelo Conselho de Administração da Petrobras, ou pelo presidente da Petrobras? Como é que o senhor sabe, se o senhor puder nos informar? A nomeação desses quadros intermediários de base da administração pública, elas são feitas a partir das indicações dos partidos políticos na relação com a sua base. Ou seja, verifica dentro da Petrobras, por exemplo, né, o PMDB, ou o PT, ou outra pessoa, qual é a pessoa de confiança para assumir um determinado cargo. Isso não passa pelo presidente da República. Tanto é verdade que várias dessas pessoas que são mencionadas aí como integrantes desse esquema de propina da Petrobras são funcionários de carreira da Petrobras, pelo que eu sei, e originários, inclusive, de outros governos, e que, inclusive, não tinham relação com os partidos políticos. Então, a existência de um núcleo criminoso, existente dentro de uma estatal, tem que ser verificada na sua concretude, como ele se formou, a partir de quem e com que finalidade. Isso aí nunca envolve um presidente da República, seja ele quem for.
também o presidente Lula é acusado de, no exercício do poder, isto é, da formação desse esquema criminoso, através, digamos, da indicação de apadrinhados, esse é o termo usado pela denúncia, de apadrinhados políticos para cargos estratégicos superiores. E que esses apadrinhados assumiam seus cargos para arrecadação de propinas para si e para agentes políticos de sustentação do governo. O senhor, com esse conhecimento interno de como funciona o poder no nível federal, quer dizer, como funciona o processo político de indicação e de nomeação? Quer dizer, como é que isso acontece? Quer dizer, essa questão dos apadrinhados, quer dizer, como é que é isso? É a partir dos responsáveis políticos de cada área na relação com os partidos que compõem o governo. Não tem nenhum governo que se forme sem uma relação com os seus partidos. E cada partido tem seus elementos de confiança para colocar nos cargos. Às vezes, esses elementos de confiança não correspondem à confiança. E, às vezes, correspondem com a intenção determinada que foge ao controle do chefe do Poder Executivo. Então, é assim que se forma um governo. Na democracia, os governos se formam através das relações políticas, com os partidos, com os seus quadros, com as suas pessoas de confiança que vão montando um governo. Tanto é verdade que dentro do governo do presidente Lula, inclusive, permaneceram vários técnicos e quadros em cargos de confiança que não eram nem do PT, nem do PMDB, que eram quadros, inclusive, que não pertenciam a partidos, ou que eram até alguns que eu conheci do PSDB, como ocorria, né, dentro do Banco Central, dentro de outras instituições, onde essas pessoas exerciam suas funções. Muito bem. Uma das teses da denúncia, que ela sempre repete, mas que nunca demonstrou, mas que é um argumento que está sempre permanente no discurso da acusação, é a existência de um caixa geral do PT. O senhor sabe da existência desse caixa geral? Ouviu falar dele? O que o senhor pode nos dizer desta ideia, dessa hipótese do caixa geral? Eu desconheço, porque quando eu assumi a presidência do partido, eu proibi que se fizesse arrecadação. Nós estávamos em plena discussão a respeito do chamado mensalão, né, onde tinha-se suspeitas a respeito de determinadas arrecadações que foram feitas. Quando eu cheguei na presidência do partido, né, eu não permiti que se fizesse arrecadação sem que essa arrecadação fosse registrada num livro centralizado, dizendo quem foi pedir arrecadação e quem deu. Naquele momento não foi feita nenhuma arrecadação em virtude, né, desta situação política. Então, eu desconheço a existência de um caixa geral dentro do PT. Eu sei que sempre existe um caixa, a caixa do partido, e a caixa, né, o caixa determinado pelas campanhas eleitorais, pela lei. Né? Certamente, em várias oportunidades, no país inteiro, os partidos políticos receberam doações que não registraram. Isso aí, evidentemente, ocorreu em todo o país e ocorre há muito tempo. E deve ter ocorrido recentemente também nas campanhas eleitorais. Isto decorre ou de uma intenção maliciosa de quem doa ou quem recebe, ou de uma tentativa de obscurecer, né, apoio político que venha de determinados setores que estão interessados no processo eleitoral. E para que isso seja corrigido, eu acho que nós temos que fazer uma profunda reforma política no país, não só orientando, né, a legislação no sentido da votação em lista, para despersonalizar as relações políticas, para garantir maiorias a partir das listas que são eleitas e fazer também, proibir também o financiamento empresarial, tanto dos partidos como das campanhas. Eu acho que isso pode ajudar a corrigir essa deformidade no nosso sistema político. Ministro, apenas para encerrar, eu faria duas perguntas. A acusação, existem duas acusações centrais contra o presidente Lula. A primeira é de corrupção passiva, de que o presidente
de modo consciente e voluntário, em função do cargo, ele solicitou vantagem indevida, ele aceitou promessa de vantagem indevida, ele recebeu vantagem indevida, isso durante o período de 2006 até 2012. Então a pergunta é, o senhor sabe de alguma ação do presidente Lula definível como solicitação, como aceitação de promessa, como recebimento de vantagens indevidas? Não sei, nunca tive conhecimento e, pelo que eu conheço da atividade dele como presidente, como quadro político, duvido muito que ele fizesse isso. A segunda acusação é de lavagem de capitais. Lula é acusado de ter adquirido o apartamento 164A do edifício Solares de Guarujá. É acusado também de fazer reformas dentro desse apartamento e de ter mobiliado e decorado esse apartamento. E, enfim, isso é definido pela acusação como lavagem de dinheiro, o que seria a forma dele ser beneficiado sem que aparecesse que ele estava sendo remunerado. O que o senhor sabe a respeito disso? Eu não conheço a vida financeira privada do presidente Lula, mas tenho conhecimento suficiente dele, da sua postura como político, como presidente da República, que ele jamais aceitaria qualquer benefício indevido decorrente de intercâmbio a partir das suas funções presidenciais. Eu fico muito agradecido pelas suas informações. Muito obrigado, ministro. Outros defensores têm indagações? O Ministério Público tem indagação? Pouquíssimas, Excelência, muito rapidamente. Senhor Tarso, boa tarde. Boa tarde. O senhor participou da fundação do Partido dos Trabalhadores? Não, senhor. O senhor conhece há quantos anos o ex-presidente Lula? O ex-presidente Lula, desde que eu era advogado dos sindicatos bancários em Porto Alegre, e o presidente do sindicato era Olívio Dutra. E o presidente Lula, como líder sindical, fez uma visita aos sindicatos bancários naquela oportunidade e eu conheci, então, a figura daquele líder sindical emergente ainda durante o regime militar. Certo. Durante o regime militar, então o senhor o conhece há mais de 30 anos? Eu conheci o presidente Lula mais precisamente em 1900 e provavelmente 76. Perfeito. O senhor é amigo... Eu entrei no Partido dos Trabalhadores 2 anos depois da sua fundação. Certo. O senhor é amigo pessoal do ex-presidente Lula? Eu tenho uma relação de amizade política com o presidente, mas não sou frequentador da sua casa, nem ele frequentador da minha. Né? Tenho, sim, um afeto por ele, pessoal, e um grande respeito. Mas não sou amigo íntimo do presidente, não sei da sua vida íntima, como também não compartilhei com ele a minha. Certo. O senhor ocupou a pasta das relações institucionais em qual período? Foi entre 2006 e 2007? Sim, parece que sim. Certo. O senhor representante do Ministério Público, parece que foi esta data, sim, foi por quase 2 anos. Depois disso eu fui para o Ministério da Justiça. Perfeito. Nesse período já eram notórios, né? Eram notórios os fatos relacionados à ação penal 470. Eu pergunto para o senhor, considerando que o senhor ocupava a pasta responsável pela articulação política, o senhor recebeu alguma orientação específica do ex-presidente Lula para evitar que essas práticas relacionadas à ação penal 470 se repetissem? Sim, foi na formação da coalizão. No processo de formação da coalizão, eu discuti com o presidente como é que nós diminuiríamos aquilo que vulgarmente se taxa politicamente, se chama politicamente de pressões fisiológicas regionais. E eu coloquei o presidente, ele aceitou prontamente, que seria através de um programa de unidade. E que, portanto, isso determinaria que os partidos fizessem demanda sobre o governo a partir daquele programa acordado. E esta foi a presidência que nós tomamos.
Eu me lembro que, logo que eu cheguei no Ministério das Relações Institucionais, nós estávamos com um problema, inclusive, de aprovação do orçamento. O governo não tinha formado uma maioria para aprovar o orçamento. E o presidente disse que era necessário que isso não se repetisse, porque isso levava a um conjunto de demandas setoriais, fragmentárias, que prejudicavam o governo. O governo perdia a noção de totalidade. A partir disso, nós construímos essa visão de coalizão e apresentamos esses pontos programáticos. E orientamos, inclusive, os partidos para que, a partir deste momento, com aqueles pontos definidos, as pressões que viessem das regiões viessem por dentro dessas prioridades que foram escolhidas. Certo. A ação 470, a ação penal 470, ela trata de alguns contratos públicos, acho que o senhor deve conhecer por conta de ser notório, em que a partir desses contratos públicos alguns recursos eram desviados para parlamentares. Pergunto se o senhor recebeu alguma orientação específica nesse sentido, para evitar que isso acontecesse? Não recebi, mas isso era completamente desnecessário nas nossas relações, né? Porque era evidente que quando o presidente me colocou naquela função, nós nos conhecíamos já há muito tempo, eu já tinha passado, né, pelo Ministério da Educação e pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, onde nós fizemos uma grande concertação política para dar estabilidade para o primeiro governo do presidente, que ele sabia que os métodos que nós adotaríamos e estávamos adotando por orientação dele era precisamente a eliminação de qualquer tipo de relação fisiológica dessa natureza. Perfeito, senhor Tarso. Estou satisfeito. Muito obrigado por responder as perguntas. O assistente de acusação tem alguma alegação? O juiz tem alguns poucos esclarecimentos aqui. Dr. Tarso Genro, esse período que o doutor permaneceu como ministro das Relações Institucionais ou nessa coordenação política, chegou a haver nesse período alguma discussão a respeito de cargos na Petrobras, de diretoria ou presidência? Não, Excelência, não houve. Não ocorreu isso. Sob minha tutela, ou sob minha orientação, ou sob meu conhecimento. Apesar de não ter havido isso, o doutor, pela experiência, saberia me dizer se esses cargos de diretores e de presidente, embora por nomeação formal do Conselho de Administração, se essas indicações vinham de alguma autoridade administrativa específica no governo federal, por exemplo, do ministro de Minas e Energias, ou do presidente, ou do ministro da Casa Civil. O doutor sabe me esclarecer isso? As demandas para preenchimento desses cargos normalmente se dão do ministro para baixo na administração e para as relações horizontais com órgãos que têm competência como o Conselho para decidir. Não passam esses cargos, que eu saiba, por nenhum presidente da República, porque seria uma diminuição das funções do presidente, seria uma exposição do presidente na relação com os partidos políticos que geraria, inclusive, uma desautorização, né, do caráter presidencialista que se empresta para a República Brasileira e para a altura que se encontra o cargo. Eu não tenho conhecimento disso. A Petrobras está vinculada ao Ministério das Minas e Energias, salvo engano, meu? Sim. Eu não sei se entendi bem a resposta do doutor, mas as indicações para o cargo de diretor e presidente da Petrobras eram provenientes, portanto, do ministro das Minas e Energias? O doutor tem esse conhecimento? Eu suponho que é uma relação entre o ministro da área, daquela estatal que está vinculada ao Ministério, com os partidos políticos da coalizão. Um aferimento pelo próprio ministro da capacidade técnica e da inteireza moral da pessoa indicada. É assim que se dá na normalidade. Nesse caso específico, deve ter ocorrido isso, suponho, porque nunca passou pelo Ministério das Relações Institucionais indicações dessa natureza. Nessa ação penal, uma referência de que havia uma espécie de, vamos dizer assim, áreas de influência de partidos políticos em cargos de diretoria da Petrobras, um diretor atender Partido Progressista, um diretor atender PMDB, um diretor atender PT. O doutor nunca teve conhecimento a esse respeito no período em que o doutor participou da administração pública federal em cargos de ministro? Não, porque isso não passava pelo Ministério de Relações Institucionais.
Agora, as indicações para os cargos importantes da República são feitas ordinariamente pelos partidos, na relação que esses partidos têm com seus ministros. Assim é que vai sendo preenchida, né? Vão sendo preenchidos os escalões da administração pública. É evidente que cada partido que compõe a coalizão, seja no regime parlamentarista, seja numa coalizão, né, no presidencialismo de coalizão, vão ter influência na composição do governo. É assim que se dá sempre, Excelência. O doutor, respondendo a perguntas, esse também é um fato notório, mencionou que já foi presidente do Partido dos Trabalhadores. O doutor podia só me esclarecer o período que isso ocorreu? Foi quando o presidente José Genuíno, não me lembro precisamente a data, eu era ministro da Educação, já 1 ano e 8 meses aproximadamente, e o presidente José Genuíno teve que sair da presidência em função daquelas denúncias que cercaram a direção do partido naquele momento. Naquele momento, eu fui instado para assumir a presidência do partido. Eu não integrava, né, o setor hegemônico do partido que orientava, né, orientava o partido e orientava a direção nacional. Então, por não ser um integrante daquela maioria que dirigia o partido e ter a confiança de quadros do partido espalhados em todas as tendências do partido, por assim dizer, eu fui apontado para assumir a presidência naquele momento difícil. E eu fiz, né, congelei as arrecadações, reorganizei o partido nas regiões o tanto quanto foi possível e convoquei eleições para a presidência do partido, eleições para as quais eu não me apresentei. Por quanto tempo o doutor permaneceu como presidente do Partido dos Trabalhadores? Aproximadamente de 6 a 8 meses. Independentemente dessa posição como presidente, o doutor é filiado ao Partido dos Trabalhadores há quanto tempo, aproximadamente? Eu entrei no Partido dos Trabalhadores 2 ou 3 anos depois da sua fundação. Foi na década de 80. O partido foi fundado em 82. Em 80 eu entrei em 84 no partido, provavelmente. Depois desse período como presidente do Partido dos Trabalhadores, chegou a exercer alguma outra função executiva dentro do partido? Não exerci mais. O doutor pode me dizer da importância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Partido dos Trabalhadores? O presidente Lula é presidente de honra do partido, é o nosso quadro político mais importante. Ele é uma referência política para o conjunto do partido, independentemente das correntes políticas que nós temos dentro do partido, como todos os partidos, aliás, têm. Nessa condição, o ex-presidente tem alguma influência vamos dizer assim, na política partidária do Partido dos Trabalhadores? Durante a sua função presidencial, ele evitava de ter. Ele defendia, inclusive defendeu em reuniões com a própria executiva do partido, que eu chamei para discutir com o presidente determinados problemas políticos do governo, ele defendia uma separação do governo do partido. Ele dizia de maneira clara, eu sou presidente da nação e tenho que responder para toda a nação e para toda a sociedade. Depois eu sou presidente de uma coalizão, a qual eu me reporto e me relaciono politicamente para dar estabilidade para o governo. Então, eu não sou um presidente da República do PT, eu sou um presidente da República do Brasil. E nós temos que manter a nossa independência e o partido manter a sua autonomia. É assim que o presidente Lula se reportava a essas relações partidárias. Então ele não influenciava internamente a política partidária do Partido dos Trabalhadores? É claro que as suas opiniões influenciavam, né? O presidente, quando fazia um discurso, por exemplo, eu me lembro, logo que eu assumi o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o presidente foi à Bolívia, se eu não me engano, ao Peru, e lá fez uma declaração candente, chamando a um processo de concertação política, que teve uma grande influência no Conselhão, no chamado Conselhão, que agora perdeu toda a sua vitalidade, e teve uma influência também no partido, porque o partido, uma parte do partido, não gostava dessa fórmula de concertação. A partir desse discurso do presidente, o partido se enquadrou e apoiou sistematicamente a concertação que nós começamos no Conselhão. Depois que ele deixou a presidência da República, ele passou a influir mais
no Partido dos Trabalhadores ou não? Sinceramente, isso eu não sei, doutor Moro, porque as minhas relações com o presidente Lula, depois que terminou o seu governo, foram relações muito pontuais, muito ocasionais, né? Conversando a respeito das questões políticas do país, a respeito das questões relacionadas aqui com o meu estado também, e não sobre o partido, né? Até porque eu sou membro da direção nacional do partido, mas há muito tempo eu não participo das reuniões da direção, estou impedido por motivos, né, de trabalho e de questões de natureza pessoal. O doutor, isso é um fato notório, tem eventualmente dado algumas entrevistas, feito algumas declarações, isso desde a época que o doutor assumiu lá a presidência do Partido dos Trabalhadores naquele período, falando em refundação, em renovação do Partido dos Trabalhadores. O doutor pode explicar essas suas declarações? A ideia geral do socialismo, da social-democracia, que vingou até o fim do século passado, é uma ideia geral que está dissolvida pelas grandes transformações que ocorreram na globalização e com o surgimento de novos sujeitos sociais, sujeitos políticos, sujeitos empresariais, sujeitos intelectuais, que decorrem de uma grande fragmentação social que vem ocorrendo em todo o mundo. Eu tenho a opinião que a forma partido tradicional ela está superada. Ela não corresponde mais, nenhum partido mais corresponde a uma base de classe definida por antecipação de maneira programática. E que a forma adequada de um partido político se renovar, se expor e reconstituir sua relação com a sociedade, é reestruturar as suas formas de organização, reestruturar suas formas de comunicação com a sua base e reestruturar também os seus programas. Os programas tradicionais da social-democracia e do socialismo estão vencidos por essa situação. A partir desta visão que eu desenvolvi a chamada tese da refundação, e que hoje empolga aproximadamente 40% dos delegados do partido que vão ao Congresso. Essa ideia da refundação e renovação também envolveria reconhecimento de eventuais ilegalidades praticadas por agentes vinculados ao Partido dos Trabalhadores? Ilegalidades cometidas por quadros de todos os partidos do sistema político. Porque nós vivemos num sistema político que instiga e promove a corrupção pelo financiamento empresarial das campanhas e por outras determinações, né, do processo político. Então, sim, os partidos precisam, esses partidos que emergiram, né, a partir das visões que foram formatadas, formalizadas na segunda Revolução Industrial, eles têm que se atualizar. E atualizar, inclusive, a sua visão de relacionamento com o Estado. Né? Os partidos, em geral, quando vão para o governo, se transformam em partidos-Estado. Uma preocupação, aliás, que o presidente Lula tinha muito quando recomendava que o partido deveria ter autonomia e separação do governo para ter a sua própria lógica política. Eu não sei se eu entendi bem, mas envolveria, então, internamente que o partido, vamos dizer assim, identificasse, tomasse as providências cabíveis em relação... Que os partidos, né, seja do campo da esquerda, os partidos todos do campo democrático, também tivessem uma renovação ético-moral na sua relação com o Estado. Isto é uma necessidade que continua pendente. Alguns dos agentes dos partidos trabalhadores que foram condenados... Excelência, pela ordem, gostaria de fazer uma ponderação que Vossa Excelência, na verdade, não está julgando o PT, nem, enfim, questões de natureza política, partidária, até porque não há competência deste juízo para tratar de questões político-partidárias. Então, eu só pediria a atenção de Vossa Excelência em relação a esse tema e da própria competência do juízo. Certo, eu vou interromper a gravação. Só um minutinho, doutor, eu vou interromper a gravação pelo tamanho do áudio.